Beleza, vamos mergulhar nisso. Hoje, a nossa exploração vai direto para os bastidores de um ambiente que tem um impacto gigantesco no nosso dia a dia, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos destrinchar a pauta exata que rolou ali entre os dias 17 e 28 de abril de 2026. É simplesmente fascinante ver como a nossa economia e a nossa sociedade são moldadas, muitas vezes de forma silenciosa, através dessas sessões. Olhando para essa arquitetura clássica do prédio do STF à noite, a gente pensa logo em ministros de toga e grandes discursos presenciais, não é? Mas a verdade é que, durante esses dias em abril, decisões imensas que alteram a administração pública, impostos e até tecnologia foram debatidas na velocidade da luz, num ambiente totalmente virtual. É a justiça operando de forma rápida, e entender como esse ritmo funciona é fundamental para todos nós. Para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro. Vamos seguir uma abordagem caso a caso. Primeiro, as regras de aposentadoria pública, depois, a legitimidade do Ministério Público, em seguida, o ICMS nas contas de luz e fechamos com a tributação sobre tecnologia. Sabendo exatamente para onde a gente vai, fica muito mais fácil acompanhar. Dando a largada, o nosso primeiro grande caso é o tema 1390, que mexe diretamente com as regras e os limites da aposentadoria compulsória para empregados públicos. Se a gente atuar aqui como tradutores do texto constitucional, do artigo 201, a pergunta da vida real é muito simples. Quando o funcionário apaga as velhinhas de 75 anos, o vínculo de trabalho dele é cortado instantaneamente? E talvez o mais importante, e os direitos financeiros que ele acumulou a vida toda simplesmente evaporam no ar? Agora, o que é realmente interessante aqui é o embate entre duas visões completamente diferentes. De um lado, o ministro Flávio Dino defende que sim, o efeito é imediato, mas os direitos da pessoa, como saldo de salário, férias e o tão suado FGTS, ficam totalmente preservados. Do outro lado, o ministro Edson Fachin rebate dizendo que esse gatilho não é automático de jeito nenhum. Para ele, é preciso aprovar uma nova lei específica para regulamentar como e quando isso acontece. Só que, por enquanto, o relógio parou. O status atual é de julgamento suspenso. A Corte decidiu colocar essa definição gigantesca na geladeira enquanto aguarda a chegada e o voto de um novo ministro. Ou seja, o futuro de milhares de trabalhadores está ali, em compasso de espera. Seguindo em frente para o segundo tópico da nossa pauta, o tema 1270, a gente sai um pouco do funcionalismo público e entra direto nos direitos de nós consumidores e no papel do Ministério Público. O juridiquês chama isso de legitimidade extraordinária. Mas na prática a dúvida é, se uma grande empresa prejudica milhares de clientes com taxas indevidas, o Ministério Público pode ir lá cobrar o dinheiro e repassar direto para as vítimas de uma vez só? Ou será que cada pessoa afetada vai ter que arrumar um advogado e entrar com seu próprio processo para ver a cor desse dinheiro? Então, o ponto crucial é o que o ministro Gilmar Mendes sugeriu para fazer isso funcionar. Ele propôs condições bem rígidas, usar técnicas que identifiquem todo mundo de forma coletiva, sem obrigar as vítimas a caçarem novos documentos, e o detalhe de ouro: o dinheiro recuperado tem de passar longe dos cofres do Ministério Público e ir direto para o bolso de quem foi lesado. Mas a resposta final vai ter que esperar. O ministro Edson Fachin puxou esse caso para o ambiente físico, através de um destaque. Em outras palavras, ele tirou o debate do plenário virtual porque um assunto complexo desses, que envolve os limites do poder do Estado, vai exigir que os ministros se sentem, se olhem nos olhos e debatam tudo isso frente a frente no futuro. Indo agora para o nosso terceiro caso, o tema 1113, a gente toca num assunto que afeta o bolso de quase todo mundo, a taxação na conta de energia elétrica. Dando uma olhada nesse documento oficial, a discussão foca naquelas subvenções criadas em 2002 para baratear a energia de famílias de baixa renda. A grande ironia que eles estão debatendo é: esse mesmo subsídio, feito para ajudar quem mais precisa, deveria ser incluído na base de cálculo para os estados cobrarem mais ICMS por cima? É literalmente tentar descobrir se a ajuda do governo deve pagar imposto estadual. E mais uma vez pisaram no freio. Depois de alguns votos iniciais bem divididos, o ministro Nunes Marques pediu vista. No xadrez do STF, isso quer dizer que ele levou o processo para casa para estudar melhor. Isso congela qualquer decisão sobre a conta de luz, deixando estados e consumidores totalmente no escuro, aguardando uma regra definitiva. Chegamos ao nosso quarto e último caso do dia. Agora, dando um passo para trás e olhando para a macroeconomia, o tema 914 trata de impostos cruciais sobre inovação e envio de dinheiro para fora do país. Vamos em frente para ver como isso se desenrola ao longo do tempo.
A CID Tecnologia foi criada lá no ano 2000 com a ideia de financiar a inovação brasileira. E conforme a tecnologia global foi explodindo nas nossas vidas, a lei teve que se adaptar rapidinho, sofrendo alterações já em 2001 e ganhando novas regras em 2007, justamente para conseguir taxar essa remessa de recursos que vai para o exterior pelo uso de tecnologias gringas. É importante lembrar que o tribunal já tinha batido o martelo dizendo que sim, cobrar essa taxa é perfeitamente constitucional. Só que essa sessão virtual específica estava julgando os chamados embargos de declaração. Basicamente, era a chance das empresas reclamarem, dizendo: olha, a decisão de vocês ficou confusa ou deixou passar coisas muito importantes que mudam o jogo. E para fechar a conta, a maioria do tribunal simplesmente rejeitou esses recursos, optando por nem analisar o mérito dos pedidos. Eles decidiram que não havia nada de confuso na decisão original. E apesar do ministro Luiz Fux ter discordado, a regra original continua valendo, mantendo de pé uma arrecadação bilionária sobre o setor de tecnologia. Então, fica a reflexão de tudo que vimos hoje. Como essas decisões virtuais incrivelmente rápidas, tomadas sem o barulho daquelas sessões televisionadas, conseguem remodelar os nossos direitos, os nossos empregos e os impostos que a gente paga no mundo real. A justiça está operando na velocidade e no silêncio dos servidores em nuvem. É algo fascinante e, honestamente, um pouco assustador. Até a nossa próxima exploração.